Na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso, depois de 9 dias, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio que devastava o Parque Nacional. Ao vivo, eu converso com um dos bombeiros de Lusiânia, que esteve no local para ajudar nessa força-tarefa. O Jornal Anhanguera, primeira edição, já está no ar. E depois de 9 dias, bombeiros e brigadistas conseguiram controlar o incêndio que atingia a Chapada dos Veadeiros. Mais de 90 pessoas participaram dos trabalhos. A chuva que caiu na região no fim de semana ajudou no combate às chamas. Cerca de 90 pessoas, entre bombeiros, brigadistas do IBAMA, do Instituto Chico Mendes e voluntários de uma rede contra o fogo, fazem parte da força-tarefa para combater o incêndio. Eles montaram uma base improvisada no aeroporto de Alto Paraíso. Os incêndios na região da Chapada dos Veadeiros já começaram há muito tempo e já estavam vindo em combate há muito tempo, vários meses. Mas esses dois grandes incêndios agora que geraram essa mobilização toda, começaram no sábado da semana passada. Um grande incêndio no entorno do parque, que acabou adentrando a sua unidade, e depois um segundo incêndio em outra região que também tomou grandes proporções, e é essa estrutura que nós estamos trabalhando hoje. E no combate ao incêndio, a equipe conta com 4 aviões que têm a capacidade de transportar 1.800 litros de água, além de um helicóptero do Corpo de Bombeiros, que leva os trabalhadores até as áreas afetadas. Porque o ponto mais difícil no combate aqui na Chapada são os acessos. Então, os acessos de carro, por exemplo, do local que nós estamos aqui estabelecendo o nosso posto de comando até os focos de incêndio, nós temos uma distância aproximadamente de 20 quilômetros em linha reta. Em 2017, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros teve a pior queimada da história. O fogo destruiu 65 mil hectares. Este ano foram queimados 6 mil hectares. Os bombeiros acreditam que o incêndio pode ter sido criminoso. Nós já acionamos a Delegacia Estadual do Meio Ambiente, onde será investigada as causas do incêndio. Nós suspeitamos de um incêndio realmente criminoso e a gente precisa achar esses culpados, né, esses responsáveis, né, para que eles possam responder por isso, para que cenas igual essas não aconteçam mais. Segundo o Instituto Chico Mendes, esse efetivo de 90 pessoas que trabalharam no combate às chamas deve permanecer ainda no parque por mais uma semana por precaução. E a gente segue falando desse assunto aqui no estúdio, agora com o capitão Ivan Marangoni, subcomandante do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros aqui de Lusiânia. Capitão, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, bom dia. Capitão, você esteve envolvido aí nessa força-tarefa dos bombeiros que foram levados lá para a Chapada, né? Conta pra gente como foi esse trabalho nesse fim de semana. Exatamente. O trabalho lá foi bastante intenso, né? Principalmente nas últimas 72 horas, até a contenção lá desses focos, onde foi mobilizada uma grande força-tarefa, muitas viaturas, aeronaves, o emprego de drone também para estar monitorando, pontuando esses locais exatos, e dessa forma nós conseguimos aí êxito na missão. E Marangon, bombeiros de todo o estado foram levados para lá? Exatamente. O principal efetivo foi aqui do 4º Comando Regional, né, que é essa região de Lusiânia, o entorno aqui até Posse, e além de militares especialistas que vieram de outros municípios do estado. E o que vocês encontraram lá? O fogo ele teria começado dentro ou fora do parque, porque atingiu essas duas áreas, né? Uma parte ali do Parque Nacional e também fora dele, né? Exatamente. Há indícios de que tenha começado fora do parque e aí adentrou o parque. Ainda está em fase de investigação para se ter uma melhor precisão no início desse incêndio florestal. A suposição é que teria sido criminoso, né? Normalmente, proprietários rurais, eles utilizam, eles colocam fogo, de repente, para caça. O que acontece ali naquela região para ter tantos incêndios ali no parque? Exatamente. Pode ter acontecido essas situações, né? Aí só a perícia para determinar mesmo. Mas pode ter sido um incêndio, a princípio, controlado e que fugiu, né? Aí o controle desses proprietários que eventualmente tenham colocado, ou algum caçador para afugentar os animais, mas isso não dá para precisar ainda. E, capitão, qual a maior dificuldade de vocês lá? Nós tivemos bastante dificuldade de acessar os pontos de focos de incêndio. O relevo é muito acidentado, a área é bastante extensa, né? Não há estradas, o acesso por terra, então fica limitado. Somente com a chegada da aeronave que nós conseguimos colocar os militares e os brigadistas em pontos mais estratégicos e mais próximos às linhas de fogo. A mata ali é muito fechada, né? Não, a mata ela é bastante, extensiva, mas não é de grande proporção.
O que dificulta mesmo é o relevo, bem pedregoso, acidentado. Né? Exatamente. E vocês chegaram a encontrar animais afugentados, saindo ali daquela região? Existe algum número de animais mortos lá? Não localizamos nenhum animal morto em decorrência desse incêndio, mas assim, com certeza o habitat deles ali foi atingido, então isso afugentou alguns animais para outros locais. E essa situação lá foi bem visível nesse sentido. Você chegou a comentar agora há pouco também, né, que teve um caso, né, de alguns equinos que vocês viram ali próximo, né? Conta pra gente mais ou menos o que aconteceu. Exatamente. Na parte externa ao parque, naturalmente, né, tinha uns 4 cavalos lá que com esse fogo que estava bastante intenso por ser uma região de pastagem, aí eles ficaram acuados. Aí rapidamente mobilizou-se a aeronave com brigadistas que colocou nesse local lá, foi controlado o incêndio e aí acalmou esses animais. E, capitão, se a gente for comparar, né, com o incêndio de 2017, né, que atingiu ali cerca de 1/4, né, do parque, foram 65 mil hectares, a gente pode dizer que o incêndio agora foi de proporções bem menores, né? Qual foi a diferença? Foi a ação dos bombeiros ali no local? Foi por onde o fogo começou? Por que essa diferença tão grande? Agora um incêndio, felizmente, de proporções bem menores, né? Sim, praticamente menos de 2% do parque foi atingido, né? Eu acho que o grande fator que contribuiu para o controle rápido desse incêndio florestal foi a mobilização, né, um golpe único que foi aplicado lá, muitos recursos, tanto de pessoas como de equipamentos, e rapidamente conseguiu se conter, acessar rápido o local de combate, né, isso aí foi o grande diferencial. A chuva colaborou também esse fim de semana? Sim, na sexta-feira deu uma pequena garoa lá na parte dentro do parque, que aí na sexta mesmo a parte interna do parque foi controlada totalmente, né. Isso aí ajudou sim, baixou a temperatura, elevou a umidade do ar, esses fatores nos ajudaram bastante também. E, capitão, como fazer para evitar que novos incêndios como esse ocorram lá no parque, principalmente, né? Você falou que poderia ter sido ali um incêndio que era para ter sido controlado e não conseguiram controlar. Isso é recomendado ou não? Os incêndios controlados, eles são permitidos, mas desde que haja realmente uma logística, né, amparando essa situação, para evitar a fuga do controle. Então, fazer os aceiros certinhos, né, mobilizar e ter a devida licença para isso, um pessoal com equipamentos e em horários apropriados também, para não virar um desastre ambiental. Capitão, só para a gente finalizar, como muitas áreas ali, né, de habitat natural dos animais foram prejudicadas, a gente imagina que esses animais eles saiam daquela região, né? É preciso ter mais atenção nas estradas, animais atravessando a pista, existe esse risco por lá? Sim, existe, tem bastante, principalmente o tamanduá-bandeira, que é um animal, né, de porte considerável, ele pode estar transitando nas rodovias ali, então a condução por essa região seja mais atenta, né, para evitar um acidente aí com animais e de trânsito também. Capitão, a gente sabe que algum efetivo ainda permanece lá, né, por precaução, mas os bombeiros aqui de Lusiânia, eles ainda podem ser chamados? Sim, nós estamos pronto ao emprego, né, as chuvas começaram, mas não são de maneira intensa e frequente. Nós estamos a pronto emprego, tem os brigadistas que estão lá monitorando a área, o quartel de Planaltina, tem militares lá mais próximos que a qualquer momento pode deslocar também. O monitoramento continua até firmar aí e passar esse período de estiagem. Ok, capitão, muito obrigado pelas suas informações, pela sua participação aqui no nosso jornal.